pessoa que se incomoda demais com fake news, principalmente porque eu sou jornalista e isso me incomoda absurdamente. Eu também devo assumir que fico titubeando às vezes com algumas informações. Alguém te manda algo falando de um amigo e tal, e aí a princípio você dá aquela, nossa, caramba, estão falando isso. E aí depois eu já tenho o ímpeto de duvidar, de desconfiar. Mas tem algumas coisas que são absurdas demais, que fica difícil para mim aceitar. Como que a pessoa cai? Como que a gente cai nisso? Eu não vou me colocar nesse bolo dos que caem em coisas tão absurdas, mas eu sei que tem pessoas que acreditam, eu sei que o nível de conhecimento interfere, mas eu ainda estava inquieta com como que a pessoa acredita em algo tão absurdo. E eu precisava ir atrás dessa resposta. Fui atrás e tô trazendo aqui pra vocês. Eu não podia fazer esse vídeo sem citar algumas célebres fake news que talvez você não conheça, mas provavelmente você conhece muitas outras. Eu não vou mapear todas e não vou conseguir citar todas, mas eu precisava citar essas. Vamos lá. Tem uma listinha aqui para eu lembrar todas. Governo de Goiás está distribuindo bonecas com órgãos sexuais trocados. Pablo Vittar ganhará programa infantil com apoio da Lei Rouanet. Bolsonaro foi chamado de torturador no programa do Silvio Santos. Pode ter sido de verdade em outros programas, mas no do Silvio Santos não. Exercício com a língua previne o Alzheimer. Furadinha no dedo pode salvar uma pessoa com AVC. Tossir pode te livrar de um infarto. Você já deve ter recebido, você deve se recordar de algum texto que cita um órgão federal, algum tipo de programa, ou cita alguma celebridade. Sempre tentam trazer formas de nos associar com algo que existe de verdade, que nos passa confiança e que nos dê aquele tom de assim, de desconfiança daquilo ser verdade ou não. No mínimo a desconfiança, se não você acredita de verdade que aquilo acontece. Mas aí a gente tem situações absurdas, como essas fake news que eu citei aqui. Algumas são mais antigas, lá de 2017, um pouco antes, mas tem algumas mais atuais. Eu não poderia continuar esse assunto sem antes citar uma fake news que pra mim foi icônica e é super recente. Assim, eu recebo o tempo inteiro, a gente recebe o tempo inteiro, principalmente em grupos de família, grupos de amigos do encontro X de tal lugar, a gente vive recebendo isso, ou de pessoas específicas. Normalmente tem um perfil de pessoas que acabam caindo na fake news e compartilhando a fake news, e a gente já vai entender por que existe esse perfil de pessoas, mas aconteceu um caso comigo que eu precisava citar porque foi muito simbólico para mim. Eu estava em uma empresa, a gente tinha acabado de ser notificado que o governo faria uma live às 13 horas no dia 17, dando posicionamento sobre o isolamento, sobre a situação do coronavírus aqui em São Paulo. E essa empresa que eu estava, esse lugar que eu estava, era justamente um lugar onde as pessoas não estavam acompanhando nada do que estava acontecendo, não sabiam nem as medidas de prevenção, nada, não estavam sendo tomadas nenhuma das medidas. E eu fiz um compilado das informações do Ministério da Saúde, mandei para todo mundo, fui ver como que a gente poderia fazer para imprimir, enfim, deixar as informações. E aí uma pessoa que estava do meu lado, para quem eu já tinha mandado as recomendações, ela tinha falado sobre tomar bebida quente para ajudar a amenizar os sintomas, enfim. E aí eu fiquei meio, não, mas não tem isso, as informações do Ministério da Saúde não dizem isso. Aí passaram alguns minutos, ela, olha lá, tá vendo? Eu tô falando pra você, eu acabei de receber, vem a informação do Ministério da Saúde, eu recebi aqui. Aí eu fiquei, como assim? Como assim acabou de receber? Então me encaminha que eu quero ver. Bom, eu recebi. A nota, ela começava já falando que o governo tinha acabado de fazer uma coletiva de imprensa. Isso eram 12 horas. Às 12 horas do dia 17, sendo que eu tinha acabado de ler há alguns minutos que às 13 haveria uma coletiva do governo. Então, às 12, uma hora antes, a pessoa me mandou uma mensagem via WhatsApp que ela recebeu com um texto quilométrico falando que era uma nota do governo de São Paulo sobre as medidas que seriam tomadas e algumas precauções. Lá falava que ia ser feito isolamento, que ia durar 5 meses e tudo mais. A princípio eu já fiquei assim meio, mas a coletiva nem aconteceu? Será que eles soltaram alguma nota antes? Como assim? Será que alguém já deu algum furo de notícia? E eu continuei lendo. Bom, uns 2, 3 parágrafos depois de todo um blá blá blá, dando todo um alarde sobre quais seriam as medidas, as possíveis medidas do governo,
vinham algumas informações de prevenção. E eu preciso ler alguns desses trechos porque são maravilhosos. Olha isso. O vírus não resiste ao calor e morre se exposto a temperaturas de 26 a 27 graus. Portanto, consuma frequentemente bebidas quentes como chá de ervas e caldo durante o dia ou simplesmente água quente. Líquidos quentes neutralizam o vírus e não é difícil de beber. Evite beber água gelada ou comer cubos de gelo ou neve para quem estiver nas montanhas, principalmente crianças. Se você recebe um texto desse e não desconfia, tem alguma coisa errada. Mas não para por aí. Mais pra frente ele tá falando sobre medidas de prevenção. Aí ele fala assim que ele dá toda uma explicação de que o vírus entra pelas vias respiratórias e passa pela garganta. Então ele vem com o seguinte: você pode gargarejar com uma solução desinfetante. Eu estou muito curiosa para saber o que seria essa solução desinfetante, tá? Você pode gargarejar com uma solução desinfetante que elimina ou minimiza a quantidade de vírus que pode entrar na sua garganta. Ao fazê-lo, você o elimina antes que ele desça na traqueia e depois nos pulmões. E tem mais. Ele fala assim: os especialistas de Taiwan sugerem fazer uma verificação simples que podemos fazer sozinhos todas as manhãs. Respire fundo e prenda a respiração por mais de 10 segundos. Se você completá-la com sucesso, sem tossir, sem desconforto, uma sensação de opressão ou etc, ainda colocou etc errado, o uso do etc está errado no texto também, mas enfim, isto mostra que não há fibrose nos pulmões, indicando essencialmente nenhuma infecção. Gente, é um nível de ir inventando e colocando mentiras que extrapola o absurdo. Porque a minha preocupação, que até eu tive medo de passar essas informações, a minha preocupação é o quanto, assim, a desinformação colocando em risco as pessoas. Você coloca em risco, dando informações erradas, falsas, quando o mínimo que você poderia fazer, e que assim, que já estaria sendo o seu máximo, na verdade, é só compartilhar as informações do Ministério da Saúde. É só isso. Mas a gente prefere receber um textinho lá qualquer que fala um monte de palavra bonita e tal, e enfim, e a gente confia nisso e repercute isso. E a gente prefere distribuir esse tipo de informação que não tem embasamento, mas vamos entender, vamos lá, antes da minha raiva me consumir, porque esse assunto é complicado pra mim, existe uma construção nesse texto que leva você a acreditar. Antes disso tudo aqui que eu falei, essa parte absurda, ele citou fontes, ele fala do governo, ele fala de coisas que de fato estavam sendo pensadas e cogitadas e que já vinham aparecendo em um veículo de comunicação ou outro, então saiu no jornal, passou ali num telejornal, você ouviu na rádio. Fizeram um compilado de várias falas, vários dados que te dá essa sensação de que é algo verdadeiro. Só que no todo, quando você olha para isso, você fala, não tem como eu acreditar nem no A da primeira frase, se todo o resto tá cheio de baboseiras. Mas enfim, a gente precisa nos perdoar por cair nesse tipo de coisa, porque toda a construção do texto faz realmente com que a gente acredite. E isso é texto escrito. Imagina isso num vídeo, onde você tá vendo a imagem de uma pessoa que te passa uma confiança. Ela fala de um jeito, né? A gente tem essa coisa de eu mesmo estou falando aqui de um jeito para vocês, que tende a ser persuasivo para algum tipo de pessoas. Pode ser que não pra você, mas pra outra sim, faça sentido. Nossa, ela me passa confiança porque ela está de óculos. Ela me passa confiança porque a roupa dela é vermelha, X. Enfim, pode ter uma série de informações na forma que eu tô falando, que forma segura dela falar, que forma consistente. E aí você acredita em tudo que eu estou falando. Mas para acreditar no discurso do outro, a gente precisa ter algum tipo de embasamento. E aí acontece que de tanto receber coisas falsas, coisas que não têm credibilidade, a gente precisa começar a desconfiar, a gente precisa começar a olhar e falar, poxa, eu recebi uma vez um vídeo de uma pessoa e era falso, então eu já vou começar a desconfiar dos critérios dessa pessoa sobre os conteúdos que ela repercute. Então, poxa, aquela minha amiga me mandou um vídeo falando de um político X, só que no fim não era verdade, e eu vi isso sendo desmentido em outro grupo, ou eu vi no jornal, eu vi num programa de TV, enfim, eu vi por aí na internet que não era verdade. Eu devo começar a desconfiar dos critérios dessa minha amiga, de como que ela filtra o que chega para ela e o que ela distribui.
Aí eu chego na próxima, essa minha amiga vai e manda uma outra coisa. Aí eu já saio acreditando de novo. Não, mas peraí, você tinha embasamento para desconfiar antes. E a gente precisa levar isso em conta, começar a desconfiar mais das informações que chegam pra gente, principalmente na internet. Tá, agora vamos a uma explicação mais concreta do porquê que a gente cai tanto em fake news. A psicologia social vai explicar pra gente que todos nós temos uma coisa que é chamada de viés de confirmação. É um mecanismo do nosso cérebro que privilegia informações que têm algum tipo de base, algum tipo de vínculo com crenças já pré-estabelecidas. Como que o nosso cérebro vai filtrar se algo é verdadeiro ou não? Antes de saber de fato, de ter algumas confirmações, ele já faz um pré-julgamento com base no que ele tem de informação. O que eu tô querendo dizer aqui não é para te isentar da responsabilidade de compartilhar informações falsas, mas é para te mostrar que existe um porquê da gente fazer isso, porquê disso ser um problema tão grande hoje pra gente. Pensa bem, o seu cérebro recebe ali uma linha, é só uma frase sobre uma pessoa. Ele não tem nenhuma confirmação agora, você ainda não encontrou com essa pessoa, você não ligou pra ninguém pra confirmar, mas o seu cérebro precisa já filtrar e entender o que essa mensagem quer te dizer. Ele vai buscar toda a informação que ele já tem de referência. Então vamos simular um exemplo? Você recebe assim, uma mensagem falando: a Camila está traindo o Fernando. E aí você pensa assim, o seu cérebro vai buscar referências. Jamais. A Camila, que é minha amiga, jamais faria isso, porque eu conheço ela, você tem muita intimidade, você tem informações que dão base para o comportamento da Camila. E talvez você tenha informações que dão base para a pessoa que mandou essa mensagem para você. Então vamos supor que quem mandou essa mensagem foi a Juliana, que já não se dá muito bem com a Camila. Então você também já tem uma informação prévia sobre a Juliana de que ela não gosta da Camila e que talvez ela queira prejudicar a Camila. O seu cérebro vai filtrar essas informações. Agora vamos supor que a Camila, você é muito amiga dela, você é muito próxima, você ama, você defenderia ela até o último, mas você sabe que ela, quando sai com as amigas, ela fala mesmo dos outros homens, ela paquera. Você tem uma informação prévia de que a forma dela conduzir o relacionamento dela talvez não seja assim tão fiel, tão monogâmico, enfim. Você sabe que talvez ela realmente fizesse isso. Então o seu cérebro já vai fazer essa informação tem um fundo de verdade. E ele já vai pré-julgar essa informação como possivelmente verdadeira. E aí, talvez isso determine muito, talvez não, isso vai determinar muito a sua atitude. De talvez, ao invés de chegar e colocar essa pessoa na parede e falar: ei, Juliana, peraí, por que você tá falando isso da Camila? Você já realmente ficar em dúvida e investigar mais. Falar: sério? Como assim? Deixa eu entender. Ah, mas como que você sabe? E aí, talvez você já chegar na Camila e ficar mais de olho, nem perguntar pra ela, mas ficar de olho na Camila porque você vai querer saber se é verdade. Entendeu o que eu quis mostrar aqui? Você está já fazendo um pré-julgamento porque o seu cérebro tem uma base de informações sobre aquilo. É isso que a psicologia social vai falar sobre o viés de confirmação. O seu cérebro ele vai privilegiar informações com base no que você já tem de crenças. Eu vou usar aqui como base uma pesquisa que foi feita em 2018. Olha só, é recente, em 2018, por pesquisadores israelenses. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas, voluntários, para fazer uma avaliação da correção gramatical de frases sobre política e problemas sociais. O que eles perceberam? Quando as pessoas concordavam com o que estava escrito, elas liam mais rapidamente e deixavam passar os erros gramaticais com mais facilidade. Cruzando essa informação com uma série de outras informações que eles tinham, eles conseguiram perceber que a nossa opinião prévia ela ocorre de forma automática e involuntária. Pensa bem, eles estavam avaliando a questão gramatical do texto. Eles não estavam sendo cobrados para avaliar o teor do texto. E ainda assim, a informação prévia que eles tinham, a concordância ou não com o assunto, determinou a qualidade da tarefa deles. Então, eles analisaram mais rapidamente o texto, deixaram passar mais as correções gramaticais, porque eles tinham mais afinidade com o teor do conteúdo. Vocês entenderam a importância disso? O nosso cérebro ele vai filtrando o que a gente está lendo e vai nos dando como mecanismo assim, tá, mas isso aqui
você já concorda, isso aqui já é familiar, não é que você já concorda. Porque acho que quando eu falo isso, fica parecendo que como se fosse uma visão meio política da coisa, meio politizada. Não é isso, não é essa a ideia. É uma coisa meio assim, isso já é familiar pra mim. Você não precisa perder tempo com isso. Eu já sei. Isso aqui, esse teor desse conteúdo aqui, eu já sei. Esse assunto eu já sei. Então pode ir passando e ele vai fazendo uma leitura mais rápida. Aí você pensa tudo isso aplicado a um contexto de muita desigualdade social e muita polarização. Polarização desde a política, de diversos assuntos. Então tem os grupos que defendem a esquerda, os grupos que defendem a direita. Uns que defendem mais liberdade, outro que defende mais tradicionalismo. E isso para diversos assuntos. E somado a uma desigualdade muito grande. São pessoas defendendo no mesmo tema de olhares muito diferentes da coisa. Uma pessoa que está aqui, que vive na comunidade, que os pais não têm estudo, que vive uma outra realidade, que a relação dela com a informação e o valor da informação para ela é um. E você tem outra pessoa que vem de uma família com várias pessoas com graduação, com nível superior, ela tem um outro contexto, ela vive numa outra realidade, teve muito mais acesso à informação e o valor disso para ela é absurdamente diferente. Tá, agora que eu expliquei para você por que faz tanto sentido a gente cair em fake news e por que nós sim já caímos em fake news, porque provavelmente para você fez sentido alguma notícia que tinha mais a ver com algo que você acredita, com uma crença que você já tem e provavelmente você ou compartilhou ou você foi checar, talvez você seja do tipo que foi checar a informação, talvez você tenha visto que era falso ou não, enfim, mas nós já caímos em fake news, porque a gente tem uma tendência muito interna, é algo muito nosso, que não é simplesmente uma vontade de querer defender A ou B. É, na verdade, um mecanismo de defesa do nosso cérebro para que tudo faça sentido dentro daquilo que ele já conhece. Eu falei disso no vídeo sobre hábitos. O nosso cérebro, ele gosta de tudo que é familiar. Então ele vai sim repelir aquilo que é diferente. Ele não vai questionar, mas a gente precisa aprender que tudo deve ser questionado. A gente precisa questionar. Mas antes da gente concluir esse vídeo, vamos para algumas dicas de como não cair em fake news. Busque pela fonte. É o básico, gente. Precisa ir checar quem é que tá falando aquilo. Citou algum nome, alguma pessoa, alguma personalidade? Dá uma checada se é aquilo mesmo. Se você não tem tempo para verificar isso agora, nem compartilha. Na dúvida, não compartilha. Você pode estar fazendo muito mal para alguém com uma informação falsa que pode colocar alguém em risco. Procure as informações básicas. É só checar, gente, nome de quem está sendo citado, data, informação básica, local. Tem algumas coisas ali que são cruciais para te fazer ali dar uma questionada se aquilo é verdadeiro ou não. Confira em outros lugares. Gente, se a informação for verdadeira, não vai ter só o jornal ali do bairro falando aquilo. Vão ter outros jornais. Se citar jornal maior, é mais fácil de confirmar. Mas citou só aquele jornal ali da esquina, não dá. Você tem que checar em outros lugares. Outras pessoas vão estar falando sobre aquilo. Leia a notícia inteira. Eu acho que isso é quase que impossível. A gente tem estudos que mostram o quanto as pessoas não leem as informações completas. Eu que trabalho com rede social, cada vez vejo mais isso porque as pessoas não leem nem uma legenda de uma publicação, que dirá uma matéria completa. Mas existem estudos que mostram quantas pessoas leem somente os títulos das notícias, tanto em jornal físico quanto no site, mas isso é muito mais forte na internet. Então, nos meios digitais, a gente tende a ler só as notícias e não ler as matérias completas. E tem os níveis do quanto as pessoas leem. Então, aquelas que leem, a porcentagem dos que leem só o primeiro parágrafo, que é o que a gente chama de lead. Tem aqueles que vão só até o segundo, o terceiro. Então, tem os níveis de leitura das pessoas e, de fato, o nível de leitura dos textos até o final é baixíssimo. Cheque a data. O que acontece de repercussão de coisa antiga, notícia antiga. A fake news ela é muito baseada nisso, né? Você pega uma informação antiga da pessoa, principalmente com personalidade, acho que isso acontece mais. Você pega algo que a pessoa disse lá atrás, que estava em outro contexto, e aí você joga hoje, enfim, dá para reparar que aquilo não é atual. Mas, mesmo que aquilo seja verdade e aquilo é antigo, a gente também precisa considerar o quanto as pessoas mudam, né? Precisa ler o todo, existe um contexto da trajetória da pessoa e entender assim, putz, a pessoa falou aquilo lá atrás, mas de repente
toda a trajetória dela levou ela até aqui, ela passou por um processo de desconstrução. E a gente precisa considerar isso também. A gente não pode só sair com todas as pedras na mão e não dar o tempo para avaliar isso da pessoa, ou dar o tempo dela se retratar sobre isso, né? Exageros. Gente, quem usa muita exclamação, aquele texto que precisa chamar muita sua atenção, letras garrafais, tudo em caixa alta, enfim, coisa muito espetáculo, muito... Enfim, uma notícia de verdade, ela não precisa de tudo isso. A notícia, ela é só notícia. Ela não precisa chamar sua atenção com esse sensacionalismo. Então, vamos comparar com os telejornais? Né? A gente tende a acreditar mais o quê? Naquele telejornal, o cara que grita, que, sabe, precisa fazer todo aquele show, ou uma pessoa que simplesmente chega e fala informação. O foco tem que ser informação, não a pessoa. Nem tudo é o que parece. Esse também é muito básico. Na dúvida, desconfie. Você tá olhando algo lá, um vídeo, uma foto, a gente precisa entender que existem hoje ferramentas para fazer montagens de muita coisa, tanto de imagem, de foto. Você pega uma foto de alguém ali na praia, você joga no outro contexto e tudo vira qualquer coisa na internet. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que se a gente aprender mais rápido o cuidado com a fake news, a gente evita que nós também viramos protagonistas de uma fake news. Hoje, você compartilha a mensagem de alguém porque assim, se é mentira, X me mandaram aí, mas amanhã pode ser uma foto sua rodando, um vídeo seu que alguém pegou num grupo que alguém mandou e aí tá compartilhando por aí falando algo sobre você. Ou seja, essa conduta, esse respeito que a gente precisa ter com o outro e com a informação, ela tem que partir do princípio que do outro lado existe alguém. Existe uma pessoa que está sofrendo por aquilo, ou quando não uma pessoa específica, uma empresa, existe um órgão, um instituto, alguém está sofrendo com a dificuldade de lidar com as pessoas simplesmente espalhando coisas sem sentido por aí. Nós somos irresponsáveis quando a gente simplesmente acha que é só alguém vir ali falar que é mentira e tudo bem. Até lá, o estrago já foi feito na vida da pessoa. Ou o estrago já foi feito na vida de muitas pessoas. Se é, por exemplo, um órgão como o Ministério da Saúde tentando dar orientações que são seguras e precisas, e do outro lado tem pessoas que acham que é simplesmente você sair compartilhando qualquer coisa e falar para a pessoa tomar chá quente se ela estiver sentindo algum sintoma de coronavírus, por exemplo. Enfim, era uma mensagem para ser mais rápida, mas eu espero que você tenha entendido a importância disso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A matéria que eu citei vai estar no link aqui embaixo. Obrigada, gente. Não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá bem? Até a próxima.